Galera, no vídeo de hoje vai ser uma análise completa do episódio 10 de The Walking Dead temporada 11, parte 2. Eu vou fazer uma análise completa pra vocês. Fala galera, beleza? A Guerra Gamer falando. E bom galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais uma análise de The Walking Dead. Bem galera, episódio 10. Bora começar aqui. Bom, o episódio 10 basicamente começa com a Judith e o RJ e o Daryl dentro de um lugar escuro, andando com zumbis lá dentro, né? Zumbis entre aspas. E que na verdade são pessoas. A gente vê que o Daryl já criou amizade com algumas pessoas de Commonwealth. Bem, depois disso a gente vê que a Judith, o RJ e o Daryl e o Jerry e os filhos dele estão lá para um festival de uma festa fantasia, que é basicamente o Halloween. A Judith está vestida de bruxa, o filho do Jerry está vestido de Shiva, né, vestido de tigre, o Jerry também está vestido de tigre e o RJ está vestido de... O RJ tá vestido de Five Nights at Freddy's. Depois disso a gente vê o Daryl tentando se acostumar com as coisas e a gente descobre que eles estão em Alexandria há 30 dias, ou seja, eles estão há basicamente um mês em Commonwealth, né? Daí a Carol abastece a lojinha dela, a banquinha dela lá com biscoitos e começa a observar o Ezequiel de longe, que ele tá cuidando dos animais. Aí a gente vê que a Judith faz amizade com uma menininha chamada May, elas se tornam amigas e tal, e a Carol vai conversar com o Daryl, falando que eles não precisam fazer nada para que as coisas deem certo, porque, bom, o lugar já dava certo antes mesmo deles chegarem ali. Mas o Daryl fala que ela tá errada, que eles precisam tentar o máximo. Daí a gente vê a Pamela Milton dando doces para as crianças e tal, dando doce para a Judith e tal. Daí a gente vê como é que acontece o Halloween deles. A Pamela Milton basicamente escolhe uma das crianças de Pamela Milton que está com uma fantasia, chama ela no palco, tira uma foto e fala, toma aqui seu prêmio. Basicamente é isso. Depois disso a gente vê o Daryl e a Carol conversando sobre a Pamela Milton. O Daryl fala que nunca ouviu falar dela. E a Carol fala que já ouvia coisas sobre ela antes do mundo ir ao inferno. Bem, depois disso a Connie e a Kelly aparecem dizendo que estão com muito trabalho tal no jornal e que a Connie está trabalhando no jornal. Daí o Daryl pergunta se ela já conheceu a Pamela Milton e ela simplesmente fala que entrevistou a Pamela Milton uma vez antes do mundo ser destruído e que foi por causa dela que o tio da Pamela Milton foi expulso do Congresso. Por que ninguém sabe? Mas a gente vai descobrir. Bom, depois disso eles falam que tem muito trabalho pra fazer e decidem ir embora. E a Carol simplesmente fala, você devia convidá-la pra dançar. A Carol não dá a bola e vai embora. Daí a Carol começa a observar o Ezequiel junto com o Jerry e a Annabella e os filhos deles. Só que aí o Ezequiel dá uma voltada e ele sente várias dores no peito, que são por causa do câncer que ele tem. Daí a gente vê aquela imagem daquele prédio lá que eu não sabia que merda era aquela. E eu descobri que isso aí é nada mais que um condomínio de pessoas em Commonwealth. Bom, depois disso a gente vê que a Rosita e o Daryl estão reclamando pra cacete sobre o lugar onde eles estão morando. E que se preocupar com dinheiro é um negócio muito estranho de novo. Que se preocupar com dinheiro de novo é muito estranho. Bom, daí a gente vê os filhos da Nabila brincando com o RJ com aquela corrente, com a corrente da Shiva. Aí o Jerry acaba devolvendo a corrente pro Ezequiel. Só que o Ezequiel, vendo que o filho do Jerry tá bem triste, ele fala, pode ficar. Só que ao invés dele falar, pode ficar, ele faz o discurso todo empoderado dele, né? Eles vão embora e a Carol vai falar com o Ezequiel. Bem, ela pergunta como é que foi a consulta com o médico e ele fala que foi tudo bem. Ele pergunta se ela sabe de alguma coisa da Meg e da Lydia, ou seja, Meg e Lydia e provavelmente o Elijah e várias outras pessoas não estão em Commonwealth, eles estão em Alexandria para proteger, para reconstruir, para ajudar a reconstruir Alexandria, o que é uma coisa bem importante. Bom, então, depois disso a gente vê a Carol, ela vai para um hospital, porque ela sabe que o Ezequiel tá mentindo e acaba roubando uma chave. Ela entra em uma sala, rouba uns documentos. E o Tommy acaba entrando lá, ou seja, o Tommy basicamente voltou a trabalhar como um médico. Ele deixou de ser um cozinheiro e se tornou um cirurgião. Daí a Carol fala que estava ali para saber sobre o estado médico do Ezequiel. Depois disso ela pergunta se... Ela fala que sabe que ele vai precisar de uma cirurgia, só que ele está no número 147. E ela pergunta quanto tempo que vai durar e ele fala que é muito. E que os pacientes da cirurgia não estão cientes sobre o lugar deles. Então a Carol pergunta se ele vai sobreviver até lá e o Tommy fala que a menos que ele, por um milagre, ele corte a filha e seja o primeiro, não tem como. E a Carol, né, já vê uma ideia.
Daí a gente vai pro treinamento do Daryl e da Rosita para se tornarem soldados. Aí a gente vê que eles estão numa casa de matar, onde eles vão onde vai ter duas duplas entrando por dois lados diferentes de uma casa, e o objetivo deles é matar um infectado em vermelho. Só que aí eles vão ter que usar apenas uma arma, que é uma faca, para se defenderem juntos. E o Daryl e a Rosita acabam sendo separados. Então o Daryl pergunta se ele pode fazer dupla com ela, mas não acaba dando certo. E a gente acaba vendo como é que é o treinamento, né? A gente vê que a Rosita e o parceiro dela estão se dando super bem. E o Daryl não tá se dando bem com a dupla dele, né? A gente vê que daí o Mercer acaba tendo que salvar o cara. Ele dá um esporro no Daryl e separa geral e fala: Daryl, chega aí. Depois disso a gente vê a May e a Judy numa loja de discos, tal, olhando discos e tal. Falando que a May dá uma ideia pra Judy comprar um disco, só que ela fala que não tem dinheiro. Só que a May dá uma ideia de ela pegar um empréstimo. Daí a gente descobre que a princesa tá trabalhando ali nessa loja de discos. E a May acaba dando de presente pra Judith, pra quando ela tiver uma caixa de som, ela puder ouvir. Daí ela fala que a Judith pede o recibo pra ficar como lembrete de um dia legal. E depois a gente vê que a Carol começa a observar o Lance. O Lance tá ali discutindo com a Stephanie verdadeira. Eles estão conversando com a Stephanie verdadeira. E a Stephanie tá dando basicamente um esporro no Lance, falando que ele tem que trabalhar mais, que o que ele tem não é o necessário para os convidados desse dia. Ele basicamente joga uma caixa no lixo e a Carol olha o que é basicamente uma caixa de vinho, né? Vai ter uma festa aí no final do dia, e a Carol decide ir atrás de vinho para que ela possa ter alguma coisa para trocar, para que o Ezequiel esteja no primeiro lugar da fila das cirurgias e tal. Daí a Carol ela acaba encontrando um jeito de fugir de Commonwealth para sair dos muros e acaba indo até o lugar para encontrar os vinhos e tal. Só que o lugar tá com alguns zumbis e ela acaba se dando mal, mas acaba matando todos eles. Logo em seguida a gente vê o Daryl, o Sebastian e o Mercer ali, e a Rosita chega por trás dizendo que se voluntariou para ficar junto com o Daryl. E o Sebastian só fica dando em cima da Rosita, né? Enfim. Depois disso a gente vê que dentro das bolsas tá cheio de armas. A gente vê a katana da Judith, a gente vê a arma da Rosita, o crossbow do Daryl e tal. Aí o Daryl pergunta que palhaçada é essa e o Mercer simplesmente fala que o Sebastian tem que experimentar as novas armas para testar. Daí o Sebastian simplesmente fala que esse é um treinamento militar avançado. Daí ele fica treinando e zombando das armas de Alexandria. Daí, enquanto o cara mata zumbis gastando as armas que ele tem, ao invés de usar só uma, ele gasta várias. O cara quase morre, o Daryl salva ele e o cara fica reclamando. Olha o tanto que o cara é ingrato, né? Daí ele começa a debochar do Daryl, perguntando se esse é o futuro soldado de Commonwealth. E a Pamela Milton tá ali só observando, né? Daí o Daryl pergunta, ele fala bem assim, eu falei em outro exercício de formação de equipe. Daí o Mercer fala tudo o que ele pensa, ele fala tipo assim, ele fala que entende o que o Daryl tá passando, que ele faz as coisas do jeito dele, só que ali não é assim, e que eles precisam se ajudar para vencer, e que ele quer que o Daryl e a Rosita tenham sucesso, ele quer que eles se tornem soldados, mas se o Daryl continuar fazendo desse jeito, não vai dar certo. Aí a gente vê a Judith Ward dentro do apartamento deles, colorindo, fazendo os desenhos e tal. Só que aí o Daryl chega com um bando de comida, eles fazem ali o almoço deles e tal. E a Judith pergunta se ela pode pegar um empréstimo. Basicamente, provavelmente é pra comprar uma caixinha de som pra ela ouvir o disco. Só que o Daryl fala que é pra eles esperarem um pouco até pro trabalho do Daryl estar resolvido. Daí o Daryl pergunta se eles querem mesmo ficar ali em Commonwealth, mesmo depois de Alexandria estiver completamente pronta. Daí o RJ fala que sim, e a Judith fala que se a mãe deles puder encontrar eles ali, ela quer ficar. Aí a gente vê o Lance tendo problemas para achar o vinho perfeito para Pamela Milton. Daí a Carol aparece dizendo que achou os vinhos e tal. E ela fala que a mãe dela sempre ensinou a Carol a ser bem observadora, para sempre usar isso ao favor dela. Aí o Lance pergunta o que ela quer, porque ela saiu dos muros, pegou vinho e ajudou o Lance. Mas o que ela queria com isso?
Ela fala que precisa que um amigo dela, o Ezequiel, fique em número 1 nas cirurgias. E é isso que ela acaba pedindo. E aí o Lance fala que vai fazer isso se o vinho for aprovado. E o vinho acabou sendo aprovado. Bem, depois disso a gente vai pro festival. A gente vê a Magna trabalhando como cozinheira barra garçonete, né? Ela põe vinho no copo e corta frutas. E conversando com uma mulherzinha que fala que ela nunca comeu manga ou frutas desse tipo na vida. E que os filhos dela também nunca vão sentir esse gosto. A Magna pensa ao contrário por causa que, bem, eles podem ter uma chance algum dia. Daí a Magna vai entregando os vinhos e entrega para Pamela Milton. Depois ela passa perto da Magna e do Tommy, quer dizer, da Yumiko e do Tommy, e deixa o vinho falando que pelo que eles ouviram, esse vinho é muito bom. Enquanto o Tom tá tomando o vinho, ele começa a tremer a mão e tal. Ele fala que esse lugar não é o que ele estava acostumado e que esse mundo é o mundo da Yumiko, não dele. Então ele acaba falando que eles têm que aproveitar, que tem que aproveitar como a outra metade vive. E o Tommy acaba bebendo pra cacete, só quer fazer merda. Bom, depois disso a gente vê o Sebastian entrando lá na festa e tal, e na hora de ele entrar ele dá uma arrumadinha na roupa do Daryl e dá um sorrisinho de ódio, né? A Rosita até comenta sobre isso. Daí a gente vê a galera, todo mundo batendo palmas quando o Lance tá passando, e o Lance tá falando, oh, eu tenho um público. Só que aí o sorriso dele acaba quando ele vê o Mercer chegando, aí todo mundo começa a gritar, Mercer, Mercer. Aí o Mercer começa a subir e a princesa acaba chamando ele ali e tal pra conversar, falando que ele tá muito bonito, super gatão e tal. E ele fala que ele odeia esses super eventos, que é muito entediante, e ele pede pra ela tornar esse momento interessante e acaba convidando ela pra ir na festa. Cara, mano, eu quis rir muito nessa parte, porque, mano, a cara que o Daryl fez quando ela tava passando foi sensacional. Bem, depois disso a gente vê o Lance perguntando pra Pamela Milton o que ela achou do vinho, e ela fala que o vinho tá bom. Daí ela fala que eles precisam arrumar uma reunião para eles conversar sobre essa coisa de Alexandria e as outras comunidades e tal. E a Pamela Milton fala que é muito bom ver a Connie, espera que ela esteja gostando da comemoração e tal. E eles basicamente respondem as perguntas, ela basicamente faz uma entrevista com a Pamela Milton, falando sobre o tio dela quando estava na Commonwealth, quer dizer, quando estava no Congresso da Casa Branca e tal, e faz algumas perguntas e tal. Depois disso, a Pamela Milton fala que ela aprecia e celebra cada pessoa que contribui para a comunidade para ela continuar crescendo e tal. Só que aí depois disso a gente vê um garçom, ele basicamente chega na Pamela Milton e fala com ela, tenta falar com ela, só que a Stephanie acaba cortando ele, falando, não, pera aí, a Pamela Milton é muito ocupada. Só que esse garçom é aquele soldado de Commonwealth, aquele soldado do qual a princesa deu uma surra. A princesa deu uma surra nesse soldado naquele vagão de trem. E depois disso a gente vê o Lance chamando a Pamela Milton. Bem, aí a Pamela Milton dá o discurso dela. E depois a gente vê basicamente um quadro feito por uma mulher ali de Commonwealth. E é um quadro sobre um parente da Pamela Milton. E ali ela dá o discurso dela, tá falando que o lugar que o pai dela ia estar muito orgulhoso sobre o que Commonwealth se tornou e que esse lugar protege todos os cidadãos. E aquele mesmo garçom, que era aquele soldado, decidiu gritar falando que isso é tudo mentira. E ele acaba agarrando uma faca e agarrando a Stephanie. E ele começa a ameaçar, começa a agir de forma estranha, agindo contra a Pamela Milton. Contando quem ele era, tal, revelando tudo que ele pensava, que ele teria morrido por esse lugar. Ele tentou chegar até a Pamela Milton o máximo que ele pôde, mas ele não conseguiu. Por um erro, ele perdeu tudo, né? Aí a Pamela Milton fala que ela quer ajudá-lo, tal, ela fala que a Stephanie é igual a ele. E ela acaba dizendo que o nome dela é Max. Não sei por que ela falou isso, mas enfim. Bom, daí ele vê o tamanho da cagada que ele tá fazendo. Ele decide jogar ela no chão e começar a correr. E o Sebastian tenta bancar o Bambam, tenta bancar o líder,
achando que é o Bambambam e grita para os soldados irem atrás. Só que aí o Daryl acaba indo atrás primeiro. O Daryl acaba percebendo que o cara correu e vai correndo que nem um louco. O cara acaba indo pro túnel do susto, o Daryl procura e ele acaba achando. Vendo isso, o cara entra em desespero. O cara fala que não queria fazer aquilo tal e que não ia adiantar. Ele só queria fazer ela entender tudo que ele tá passando. Aí ele põe a faca no pescoço e tenta se cortar, só que o Daryl impede, dizendo que ele fala que ele perdeu o apartamento dele, perdeu os cartões de gasto dele, perdeu tudo e agora ele não pode ajudar a irmã e os filhos. E o Daryl fala que ele acabou de falar que tinha uma irmã e filhos, ou seja, ele tem uma família. Muitas pessoas não têm isso. E que se ele se matar, ele vai estar tirando coisas da família. Então, e que não é justo ele fazer isso. Então o Daryl acaba prendendo ele. E o Sebastian tá ali do lado só observando, só ouvindo. Ele fala que ele pegou o cara e que ele finalmente fez alguma coisa certa, né? Debochando, ele fala, não, foi você que o pegou. Leva ele para sua mãe e fala que foi você. Daí o Daryl acaba mudando o jeito de agir. Daí, quando eles estão entrando lá, o Sebastian ele dá uma arrumadinha no cabelo para fingir que ele correu atrás do cara e leva ele até a Pamela Milton. E a Pamela Milton fala para ele ir embora e nunca mais voltar. E o cara basicamente começa a gritar que tem várias pessoas que nem ele e começa a gritar, resista a Commonwealth. E aí a Pamela Milton começa a desconfiar disso e pede pro Lance ver o que está acontecendo. Bom, depois disso a gente vê que a Rosita vê que vai dar merda e a Carol tá ali do outro lado. A gente vê que a Connie e a Kelly são levados para dentro à força, né, não sei porquê. E o Lance vai pro lado de fora e acaba conversando com a Carol que o vinho tava bom e que foi um bom primeiro passo. E depois disso a gente vê o Mercer dividindo os soldados para que eles investiguem e ele pede pra Rosita falar com a Magna sobre o que aconteceu. Daí a Magna simplesmente fala que eles nunca se conheceram muito, nunca foi de conversar. Bom, ela basicamente fala que acredita em tudo que o cara falou e que esse lugar é como uma cidade de antes do mundo ser destruído. Então ela acaba dizendo que não sabe de nada. Depois disso a gente vê a Carol recebendo uma visita do Ezequiel. Eles acabam tomando um vinho vintage, né? E ela fica se gabando, falando que ela é uma senhora de alta classe. E, bem, eles começam a falar de coisas aleatórias de Commonwealth e tal. Só que aí o Ezequiel fala que ele tem uma caixa e dá pra Carol, que é uma caixa do Henry, né? O filho dela que morreu pela Alpha. Daí ele fala que esse lugar pode ser um novo começo para eles, né? Porque antes eles não podiam porque a Alpha estava viva. Agora eles podem, porque a Alpha morreu e os sussurradores foram destruídos. Bom, aí a Carol pergunta para ele como que ele realmente está com a saúde dele. Ele fala que sim, que ele ainda está bem e que ainda está encontrando motivos para sorrir. Daí eles acabam tomando um vinhozinho juntos e provavelmente vai rolar um negocinho ali, provavelmente. Daí a gente vê que se passam 33 dias em Commonwealth. O Daryl e a Judith já trocaram de apartamento. Eles estão com roupas melhores e tal. E eles começam a conversar. O Daryl elogia a Judith elogia o Daryl. E o Daryl acaba dando um presente para ela. Que é nada mais, nada menos do que uma caixa de som. Que deixa ela muito feliz e acaba deixando ela ouvir a primeira música de disco dela, o que é muito emocionante. Depois a gente vê uma operação dos soldados de Commonwealth para invadir o apartamento daquele outro garçom que era soldado. Bom, no meio da exploração a Rosita encontra um quarto secreto lá, cheio de frases e coisas do tipo, falando que visibilidade pelos trabalhadores. Ela tira o capacete e olha o banner de Commonwealth escrito Commonwealth é dos trabalhadores e o capacete dos soldados com manchas vermelhas, como se fossem sangue, mas é tinta. Bom, galera, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha o canal, comenta o que vocês acharam. E desculpa o atraso do vídeo. Galera, eu sei que eu quero muito fazer um vídeo sobre Doutor Estranho. Eu não consegui fazer o vídeo de Doutor Estranho ainda. Eu vou fazer o filme dos vídeos do... Eu vou fazer do vídeo do Doutor Estranho completo já. Vou fazer o vídeo do Doutor Estranho, o filme completo. Todas as notícias, trailers e tal. E também vou fazer um vídeo sobre The Amazing Spider-Man 3. Sim, vou fazer um vídeo sobre isso e vocês vão entender quando o vídeo sair, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui, falou. Até mais. Falou!